Olá, bom dia. Vamos dar início hoje ao nosso, acho que quarto Brain Talks, né? E a gente vai falar hoje sobre marketing e práticas antirracistas, ações para além do Dia da Consciência Negra. Estou muito feliz pelo convite de estar aqui mediando essa reunião sobre um tema tão importante que é a diversidade, a equidade e a inclusão racial, nesse caso, neste dia. Quero chamar vocês para se apresentar, né? Quem são vocês na fila do pão da marca de Foredu, para a gente começar a discutir. Acho que eu posso começar. Eu sou o Guilherme, trabalho no time de mídia, junto com a Gabriela, e já estou aí há uns 3 para 4 meses na empresa, bom, acho que esse é o meu segundo Brain Talks, e estamos aí para conversar um pouquinho. Eu sou Jeová, sou diretor de arte, né, do time de criação, e estou na empresa desde 2019, e é meu primeiro Brain Talks, o primeiro especial, né, tema importantíssimo, né. Eu sou Rayane. Não, vá, Rayane. Eu fiquei esperando falar. Eu sou Rayane, eu estou no meu segundo mês aqui na Marca de Corredor, eu sou Growth Hacker. E é isso. Meu primeiro Brain Talks também. Que bom, Rai, seja bem-vinda, sejam bem-vindos todos. Obrigada. O Guilherme também, que é mais novo. Eu não sou a tia, assim, né, da marca de Foredu, mas estou com mais uns meses de casa. Agora é a Jéssica. Oi, pessoal, sou a Jéssica, trabalho com atendimento, já estou há 1 ano e 6 meses na Marca de Foredu e quero agradecer o convite mesmo. Estamos aqui falando sobre um assunto muito importante. Bom, só falta eu agora, né? Eu sou atendimento também da UNIT, do GT, e esse é o meu segundo Brain Talks. Eu gostei bastante do tema também. Acho que a gente tem muito para aprender aqui. Então, todas as apresentações devidamente realizadas, vamos agora começar os trabalhos, falando de algumas estatísticas que eu acho que fica parecendo que todo mundo sabe, mas eu acho que não é bem a realidade, né? Segundo o IBGE, 70% das pessoas negras, na verdade, fazem parte, né, de um número muito triste. De 100% da população que vive abaixo da linha de pobreza, 70% é negra. Um outro número muito triste é que dos jovens que estão fora das escolas, 71,7% também são negros. Apenas em 2003, uma lei de número 10.639 foi sancionada no governo, estabelecendo a obrigatoriedade de conteúdo sobre a história e a cultura africana e afro-brasileiras nos currículos de educação básica nas escolas. Eu vou trazer aqui algumas informações que eu acho que são muito importantes e que eu considero um tanto quanto pessoais, mas eu acredito que seja muito importante a gente compartilhar, né? Eu aprendi na escola a história pelos olhos de como os brancos, né, de como os europeus quiseram que a história fosse contada. Em 2020, eu li um livro chamado Um Defeito de Cor, de uma autora chamada Ana Maria Gonçalves. É um baita livro de umas quase 1000 páginas. Acho que ele não está aqui, não, está na minha outra estante. E os dados e as informações sobre a crueldade sobre a qual a colonização foi realizada no Brasil é um dado muito triste. E parece que nunca foi assim, né? Eu acho que vocês ouviram muito, né? Que o Brasil foi descoberto e que a gente foi liberto da selvageria, e esses dados, essas informações, elas vão reverberando na nossa cabeça e na nossa construção social. Então, a gente vai agora começar a passar a palavra para a gente começar a discutir os temas, e o primeiro tema que eu trago para esse nosso Brain Talks é o marketing investe em diversidade racial. E aí eu quero saber a opinião de vocês, eu quero saber como é que vocês enxergam isso.
E eu sei que é um tema que, para muitas de nós, vai ser um gatilho, mas eu acho que é a hora de a gente falar e expressar o que a gente pensa sobre isso, trabalhando no marketing, que é, hoje, né, a nossa função, e como é que a gente vê isso e como é que a gente atua nesse processo. Quero saber a opinião de vocês aí sobre esse investimento em diversidade, como é que vocês enxergam isso? Eu acho que as empresas vêm investindo, sim, cada vez mais, né, em diversidade. Ainda é pouco, né, você vê que é uma coisa que meio mercadológica, mas tem acontecido, né? Até porque os assuntos estão mais em pauta, né? Então, sempre tem sido colocado mais em pauta. Não só no caso da negritude, né, no caso de equidade racial, mas os assuntos têm sido colocados em pauta e as pessoas têm mais voz, né? Então, até o próprio local de fala, hoje a gente consegue ver mais pessoas que passam aquilo na pele, falando sobre o assunto, né, e sendo ouvidas, sendo levadas em consideração, né? Antes você tinha uma publicidade, uma mídia que falava a partir do que ela acredita, que é o tema, e hoje você tem pessoas tendo mais voz, né? Até com o próprio advento da rede social, você tem mais pessoas falando em primeira pessoa mesmo, e não observando a história sendo construída por outras pessoas que, né, que enxergam o tema a sua forma, né? Eu acho que começou a ser exigido isso, né? Feito o Javá falou, começou a ser, acho que a sociedade, né? Ela começou meio que a exigir ser representada, né? E aí vai de todo racial, enfim. Então acaba que algumas empresas, não é a maioria ainda, mas algumas empresas elas começam já a direcionar esse caminho, Sim. assim, de ser mais representativo, mais inclusivo, enfim. E as campanhas elas representarem mais isso, né? Mas, assim, tem coisas bizarras ainda que acontecem que a gente fica tipo, como assim, gente? Acho que teve um caso agora há pouco eu não lembro quem foi não lembro qual foi a empresa, mas ele colocou uma influencer para representar o negro, sendo que ela é branca, e eu fiquei, what? Como assim, gente? E você, eu não lembro desse caso, acho que foi uma marca de sapato, não foi? Isso, exatamente. Eu não Teve sei. alguma coisa de africana, alguma coisa assim, que botaram Isso, aí colocaram ela com uma roupa assim, né, com tecido, né, e tal, que é característico e tal, mas assim, gente, ela é branca, e não é só uma questão de tipo, ser branca, porque uma das coisas que eu até comentei quando eu fui convidada, eu disse, mas gente, vê só, tem gente que diz que eu não sou negra, que eu sou parda e tal, porque mas, tipo assim, porque tipo, eu tô uma pele mais parda, mais clara, mas na verdade, tipo, eu sou negra, entendeu? Porque primeiro, na minha concepção, me corrijam se eu estiver errada, porque eu nem tenho muito conhecimento em relação a isso, mas assim, não consigo visualizar o pardo, sabe? Eu consigo visualizar o negro e o branco, e, enfim, o caucasiano, né, e tal. Eu não consigo visualizar o pardo nessa equação, entendeu? Para mim, ele é negro. Se ele é pardo, ele é negro. Principalmente se ele tiver não só a cor da pele influenciando, mas, por exemplo, gente, meu nariz, sabe? Ele é negro, eu tenho lábios grossos, enfim, eu sou negra, entendeu? Então, às vezes, quando você fala, as pessoas dizem, ah, não, mas você não é. Eu não sou, eu sou sim. Então, no caso dessa influência, ela não era mesmo, tá? Ela não tinha nenhuma outra característica né, que identificasse e tal. E isso aconteceu agora, tipo, não faz nem 6 meses, acho que foi uns 2 meses, um mês. São 2 meses, Rai. E isso aconteceu agora. Rai, eu não sei se está na pauta, mas eu acho que às vezes essa motivação que as marcas têm para fazer isso é para gerar um movimento contrário, mas que chame a atenção. Talvez mesmo que ruim, mas que chame a atenção, porque fica parecendo que foi isso, né? Exatamente, porque é tão bizarro, né? Tão absurdo. Que é dizer assim, fale mal de mim, mas falem de mim. Alguma coisa desse tipo Balenciaga, né? Enfim. Fazer um negócio ruim, mas alguém vai falar. Exatamente. Bem, aí eu acho que é isso. Eu acho que ainda a gente ainda está nessa... Eu acho que ainda tem muito para caminhar, muito, muito. Porém,
eu acho também que as pessoas elas começaram a exigir mais. Começou a exigir mais ser representado e ser incluído e ser visto em todos os lugares. Eu acho que é isso. Inclusive no marketing, inclusive nas campanhas, e é isso. Seu mic tá fechado. Fechado. Seu microfone tá fechado, Fê. Eu fecho por conta de avião, não sei o que, não sei o que, e Corta acabei aí, de... produção. Eu estava falando que essa questão que a Priscila trouxe é um tanto quanto pertinente, porque realmente, às vezes, campanhas de marketing são realizadas para chocar, né? Eu acho que tem que existir apenas um certo cuidado com aquilo que você está trazendo como temática de choque, né? Na verdade, esse grupo que fez essa campanha de calçados com a temática africana e traz uma modelo branca, é o mesmo grupo que já tinha feito anteriormente, acho que há 1 ano ou 2 anos atrás, a mesma campanha com um modelo negro quebrando a vidraça de uma loja no shopping, trazendo a questão de ser que você não precisava invadir a loja, que você podia entrar e conseguir comprar porque o preço estava bom, né? Eu acho que não é a primeira vez que eu falo sobre isso aqui, teve um outro evento que eu falei, até que ponto a gente precisa de informação e até que ponto a gente precisa ter caráter, né? Porque eu acho que tem coisas que extrapolam a noção do que é você ter caráter, né? Do que as marcas realmente elas querem passar enquanto propósito, enquanto missão, enquanto valor. E eu vou para além dessa necessidade de nós, enquanto pessoas negras, queremos representatividade, mas existe um consenso mundial, né, de uma exigência, inclusive, da ONU, desse tipo de processo, né? As empresas elas têm adotado estratégias ESG, ou seja, de inclusão social, inclusão racial, de práticas sociais que apoiem, né? Movimentos sociais grandiosos e também questões ambientais. Então, as empresas elas estão sendo obrigadas a adotar também por conta dessas exigências que a ONU tem feito, principalmente com a questão ambiental. Vocês sabem da compra de carbono, né? Vocês sabem dessas exigências, e é uma preocupação realmente, né? A Bosch tem feito isso, a Coca-Cola tem feito isso, que são empresas bastante grandes, e a gente precisa pensar enquanto esse movimento de cima para baixo, e eu falo de cima para baixo no sentido de órgãos grandes, né? Mas também nesse movimento de baixo para cima, que somos nós, enquanto indivíduos, trazermos para o nosso construto social. Alguém mais quer falar sobre o tema? Quer falar, Jéssica? Então, na minha visão, eu vejo que o marketing, ele investe, né, nisso, mas ainda é muito pouco processo, tem um longo caminho pela frente, e também tem todos os outros viés, tem todas outras características. Para uma empresa fazer essa campanha, né, colocar uma mulher branca para falar sobre esse assunto, na minha visão, ou pode ser uma jogada de marketing para sair na mídia, enfim, ou então essa pessoa que está no alto cargo nessa empresa, ela não tem uma visão antirracista, ela não tem essa visão. Por quê? Eu não tenho propriedade, né, como que é a estrutura dessa empresa, mas entra naquela questão de você contratar pessoas negras para falar sobre isso com propriedade. Então, eu acredito que as empresas, sim, elas investem em marketing, mas a partir de qual ponto? Porque elas querem realmente conscientizar a população, ou elas estão fazendo isso porque elas estão sendo obrigadas, ou porque virou moda, né, porque ganha engajamento. Então, acho que depende muito da política da empresa e também do tipo de pessoas que você coloca nessa posição, nesse cargo de liderança. Mesmo porque a gente sabe que as lideranças negras são o mínimo possível, né? Até um pouco tempo atrás, acho que da última vez que eu vi uma estatística nesse sentido, 3% apenas das lideranças no nosso país eram negras, pessoas, né,
negras, e ainda assim a maioria são homens negros, ocupando espaços de liderança, o que é muito pouco para trazer esses resultados que a Jéssica também está trazendo aí. Eu acredito que assim, é algo que precisa estar na raiz de cada empresa, muito além de estar lá na ponta, na propaganda, né? Então, eu acho que é algo que começa da cultura interna mesmo. Quando você percebe que é algo que vem da cultura interna, que está entranhado ali na empresa, que aí isso vai transparecer lá na comunicação externa, né? Agora, quando você vê que ele está ali se aproveitando, por exemplo, do movimento que começou ali em 2016, 2017, de assuma seus cachos, né? Então, as empresas aproveitaram essa onda, vamos investir, então, vamos começar modelos com cabelo cacheado, vamos aproveitar essa onda. Depois começaram a aproveitar a onda do body positive, né, a onda do plus size, então vamos explorar isso. Então, assim, eu vejo que começou com essa onda de explorar mercadologicamente essa onda que veio da sociedade, né? E eu acredito que hoje já está tendo uma transformação, embora muito lenta ainda, na cultura das empresas. É claro que a gente precisa evoluir muito ainda, está muito, muito atrás do que deveria ser. E assim, eu acredito que na escala não sei se eu poderia falar assim, a escala da opressão, né, de cor, até a Djamila fala no livro dela de Lugar de Fala, ela fala que assim, a mulher negra, ela está ainda na escala de opressão, ela ainda está atrás do homem negro, né? Porque isso se reflete nos cargos, se reflete dentro das empresas, é óbvio ver isso na sociedade, né? Então você vê que na escala de opressão, a mulher negra ela está sempre atrás, ainda assim, do homem negro, e aí a gente tem assim alguns movimentos que tentam abraçar isso, mas de forma mercadológica a gente vê que não é uma coisa verdadeira, que não é uma coisa que foi preparada para mudar a estrutura, né? Então, assim, a gente vê assim, vamos lutar pelos direitos das mulheres. E é algo que não é de agora, é algo que é bem antigo. Se você pegar o movimento das sufragistas, né, lá antigamente, quando começou o movimento das sufragistas, eram mulheres brancas ricas que começaram o movimento do sufrágio. Só que aí as mulheres, e isso também a Djamila fala no livro dela, né? Então, ela fala assim: beleza, vocês começaram um movimento pelo direito das mulheres brancas. Nós queremos votar, nós queremos trabalhar, mas nós, mulheres negras, já trabalhamos desde os 12 anos de idade como escravas, né? Então, assim, a gente já parte é uma corrida que você já começa ela lá do 20º lugar, né? Você começa lá do final da fila. Então, acho que assim, não adianta a empresa querer colocar uma modelo branca e aí faz lá um jet bronze nela, né, para ela ficar parecendo negra, para tentar se adaptar a esse mercado de tentar ser inclusivo, mas que na verdade não é, você não está sendo inclusivo. Então, se a gente olhar até recentemente, agora eu não preciso nem falar quem é, mas vocês vão saber quem é se vocês acompanharam o jornal. Nas últimas eleições, nós tivemos candidatos que estavam usando maquiagem mesmo para ter a pele negra, para ter representatividade em Salvador, na Bahia, por exemplo, e em algumas outras cidades que você tem a predominância da população negra, né? E eles modificaram até assim, a maquiagem, o estilo de comunicação em pessoas brancas, para tentar, né, de alguma forma, dialogar, e assim, na minha opinião, isso foi ridículo. E que, na verdade, é uma coisa que é falsa, que não é verdadeira. Então, eu acredito que a mudança ela tem que vir da cultura interna da empresa, e ela parte de pequenos grupos, como o que a gente está tendo aqui agora, de conversar, de ter grupos de trabalho, grupos de diversidade racial, grupos de diversidade LGBTQI, AP+, que agora tem um P, né, QIAP+, então, assim, parte do princípio de ter esses grupos de conversa para mudar a cultura da empresa. É interessante, né, vocês trouxeram, assim, vários pontos, e eu não coloquei um ponto nessa discussão, porque, para mim, é uma coisa, assim, que é realmente um ponto muito forte, que é a questão da interseccionalidade, mas, pelo visto, é algo que a gente precisa falar. A Djamila fala muito sobre a interseccionalidade, inclusive ela tem uma coletânea que ela coordena, né, dos cadernos, e a Carla Cotirene, que é uma autora aqui de Salvador, daqui do meu estado, que eu sou baiana,
E a Carla fala sobre isso, é uma temática bastante difícil de ser compreendida, muito embora seja vivenciada por todos de forma ostensiva, né? Que é o que o Gui falou sobre, por exemplo, as sufragistas brancas, né? E é um movimento que, por exemplo, incomodou a Bell Hooks nos Estados Unidos em 1970, quando a Bell começou a escrever sobre a questão da mulher negra e do movimento feminista negro nos Estados Unidos, né? Depois disso vem para o Brasil a Sueli Carneiro, a Lélia Gonçalves, e tantas outras autoras têm trabalhado sobre a questão da interseccionalidade, que é justamente isso, é você não conseguir falar de ser antirracista isolado, né? É você não conseguir falar sobre uma mulher negra de uma forma isolada. Essa mulher negra que não consegue porque ela também é pobre, porque também, na maioria das vezes, em algumas vezes acontece dela também ser homossexual, e aí essa questão da diversidade, ela vai agregando, então não tem como você falar das coisas de uma forma isolada, é por isso que a interseccionalidade é tão importante, e é um tema bastante estudado atualmente. Agora a gente vai passar para o próximo tema, que tem tudo a ver com isso, e que, Rai, toca bastante no que você começou a falar sobre a questão de você não ser considerado uma pessoa negra, né? Que é identidade racial, como o colorismo afeta a comunidade. Né? Recentemente aconteceu comigo de uma pessoa dizer que eu estava muito bonita de turbante e que eu só queria ser a negra. Em um tom muito pejorativo, e eu tive que ser um pouco grosseira naquele dia, pedi para a pessoa se retirar, porque ela já tinha falado demais. Porque as pessoas não conseguem entender que eu não preciso ser retinta para me constituir negra, né? Então, quando perguntam a minha cor, eu sou preta. Eu nem negra me considero, né? Eu falo que eu sou uma mulher preta, porque eu entendo isso que a Rai falou, né? Isso de eu ter sido registrada parda e esse pardo simplesmente não cabe em lugar nenhum, né? É como um modo de apagamento. Eu sinto isso, né? Então, quando eu me identifico, quando eu começo a me reconhecer, eu acho que isso fica muito mais fácil. É uma pena que nós precisamos reconstruir isso como identidade, como se não fosse um problema, né? E não é um problema. Como eu falei para vocês do livro que eu li, Um Defeito de Cor, um defeito de cor era uma lei que foi instituída na época da escravidão, em que pessoas negras, né, pessoas com a pele de cor, que tinham um ofício, que conseguiam fazer algo especial, faziam uma declaração, uma declaração oficial e mandavam para o imperador, solicitando realizar essa atividade e pedindo desculpas por ter um defeito de cor. Então, essa é uma lei que existiu, a pessoa pedia desculpa por ser negra, né? Então, eu sou muito boa, eu sou muito boa no que eu faço, mas, por favor, me perdoe, porque eu não tenho uma cor que seja agradável, que seja ideal para cumprir essa atividade, e aí o imperador aceitava ou não, a depender das necessidades do Estado, e é assim que se institui esse nosso lugar de identidade racial, né? Mas é uma construção. Eu mesmo demorei bastante tempo, por exemplo, para assumir o meu cabelo. Eu acho que tem tudo a ver com essa questão, né, de identidade racial. Eu demorei também. Eu demorei também para assumir o meu cabelo. Eu também demorei, justamente por isso. Porque, assim, eu tenho total consciência de que, por não ser retinta, eu vou sofrer menos preconceito. Total consciência disso, sabe? Mas quando tipo, sugerem ou dizem, não, mas se você ficasse com aquele seu cabelo liso, tava muito mais bonita. Ou alguma coisa assim, isso me incomoda também, entendeu? Tipo, me incomoda também. Então, é isso. A gente tem alguns problemas que até eu participo de alguns outros grupos de discussão a respeito disso, né, de antirracismo, de combate à homofobia também, e segunda-feira agora, por incrível que pareça, também a gente teve uma conversa com um grupo grande que eu participo, acho que são mais de 50 pessoas, e trouxeram justamente essa questão que a Rayane trouxe do pardo, né, de você... foi uma questão que uma das pessoas do grupo trouxe, assim, de como ela se sentia, né, de que ela é parda,
E só que ela se reconhece como sendo negra, porém os negros não a reconhecem como negra, e ela, quando ela está no meio de pessoas brancas, ela também não é reconhecida como branca. Então ela fica assim, qual é o meu lugar? Onde é que eu tô? Né? Porque dizem que eu sou pardo e eu não sei onde é que tá esse pardo, porque eu não consigo me encaixar em lugar nenhum, né? Bem, essa questão do colorismo é bem complicada ainda assim para a gente, para a maioria das pessoas, né, para compreender. É porque a gente fica num lugar de não pertencimento. Existe um conceito de quem mora em lugares, os imigrantes, né, pessoas que, por exemplo, saem do Brasil e vão morar num lugar na Europa. E eu descobri, não tem muito tempo, como uma amiga que mora na Alemanha, né, e ela fala assim que ela tem uma sensação terrível de não lugar. Uhum. Porque ela não se sente lá, mas ela está lá, e ela deixou de estar aqui, que era o lugar dela. Eu acho que essa sensação de não lugar, na questão racial, é também uma coisa imposta pela sociedade, do modo como a sociedade foi estruturada. Porque ser negro sempre foi uma coisa associada a uma coisa ruim, né? Então, me dói. E sempre me doeu, e eu nunca entendi por quê, quando alguém dizia assim, Fernanda é uma negra muito inteligente. Fernanda é uma morena muito bonita. E, né, são coisas assim que... E falam do meu cabelo, né? Todo mundo aqui já viu meu cabelo, acho que 1 milhão de vezes diferentes, né? Desde o dia que eu cheguei, porque eu tô sempre mudando. E a pessoa, ai, você tira para lavar, e como é isso? Como é que funciona? Ai, seu cabelo é lindo, ai, porque eu queria ter meu cabelo igual a você, como se o meu cabelo fosse um adereço. E quando eu digo que eu não gosto de elogios desse tipo, as pessoas acham que eu sou estranha. Né? Ah, Fernanda não gosta de elogios. Perfeito. Até porque isso não é elogio, né? Acaba não sendo, né? É isso, e as pessoas não entendem, né, que é um lugar realmente terrível, e você fica com, eu não sei as meninas, não sei vocês meninos, mas me acompanha sempre uma sensação de insuficiência, Sim. que é o que essa moça falou no grupo que o Gui estava dizendo, né? Você não é suficientemente negra para estar entre os negros, e você não é suficientemente branca para estar entre os brancos, e isso faz com que a gente se torne ainda mais inimigos entre nós mesmos, né? Assim como o patriarcado fez com as mulheres, né? Porque a gente acaba sendo uma inimiga da outra, muito mais do que amiga uma da outra, ao ponto de que a gente poderia ser muito mais amigas, né? As mulheres muito mais unidas, mais fortes, né? Como os homens conseguem ser na maioria das vezes, e a comunidade negra também sofre essa dissensão. Sim. E eu percebo que essa divisão está sendo cada vez maior nos grupos negros. E acho que a gente não entende mesmo, né, como o processo da nossa miscigenação foi muito confuso, né? A gente não se reconhece direito, né? Mas a gente tem que levar em consideração que a estrutura do racismo ela coloca o branco europeu ali como um padrão, e tudo que vem depois ele começa a ser especificado, né? Então você é a branca de cabelo cacheado, você é o moreninho, você é o mulato, mas o interessante é que todo mundo que está nesse grupo tem consciência de que é não branco. Você pode não ter consciência se você é preto, se você é mulato, se você é moreninho, branco de cabelo crespo, mas você tem consciência que você é não branco. E você, portanto, está dentro do que não é padrão, né? Está fora do padrão. Completamente. Diga, Jéssica. E isso vem lá de 1500 e bolinhas, né? Quando eles tentaram embranquecer o Brasil. Então, eles falam, na verdade, estupraram as escravas, obrigaram elas a ter relações com homens brancos para embranquecer o Brasil. E por isso que muitas pessoas elas não sabem onde elas se encaixam. Aí eu não sou branco o suficiente para estar num grupo de pessoas brancas, mas eu também não sou negra. E você, para mim, você é uma pessoa negra, tá? Não se sinta excluída, porque você é uma pessoa negra, você também sofre racismo, mas, claro, vem a questão do colorismo, né? A pessoa que ela tem uma pele um tom mais escuro, que ela é mais retinta, ela sofre muito mais racismo, ela é menos aceita pela sociedade
do que uma pessoa com a pele mais clara, com traços mais embranquiçados, né? Mas isso parece que eles tentam separar a comunidade negra, né? E isso não pode acontecer. Nós estamos com o mesmo propósito, nós estamos debatendo, né, o racismo, então, assim, eles querem confundir mesmo a nossa identidade. Pode falar, Rai. É tipo assim, você é muito branca para usar turbante, certo? Mas você também você tipo assim, até ficou bonitinha com o cabelo cacheado. Ou, eita, se tu colocasse o cabelo liso, só faltava teu nariz ser um pouquinho mais fino, ia ficar Isso. show. Entendeu? É isso aí. Ok. O que as pessoas não entendem é que há um sofrimento em qualquer medida, né? Há um sofrimento racial por você ser muito escura e você não ser considerado uma pessoa confiável, porque ser escuro, né, principalmente para os homens, é não ser confiável. Vocês sabem do que eu estou falando, né? De ter sempre essa sensação escondida de que um menino negro andando atrás de você é uma iminência de um assalto, né? É uma coisa terrível, 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 isso é terrível, né? Você criar uma criança negra, você saber que essa criança vai sofrer esse tipo de acusação e você não conseguir fazer absolutamente nada para resolver isso. E como a Jéssica trouxe aí, né? O Jeová falou assim que a gente teve um processo muito confuso, mas não foi confuso. Foi um processo terrível de estupro e de massacre das mulheres negras, né? E por isso que eu sou parda, né? Não que a minha mãe tenha sido estuprada, mas quantos antepassados, né, passaram por isso para que eu tenha essa culpa. Tem uma autora chamada Vilma Piedade, e ela traz um conceito muito interessante, eu quero compartilhar com vocês aqui, para além da discussão. É um livro chamado Dororidade, é um livro bem fininho, tá vendo assim, bem pequenininho, e ela fala do modo como nós, mulheres negras, nos unimos pela dor, ao contrário da sororidade, né, que é um conceito muito utilizado pela comunidade feminista branca, mas eu estou trazendo aqui porque é como eu falei, né, um pouco antes, é sempre uma dor. A gente está sendo colocado em nichos, em caixinhas separadas, e a sociedade tem feito com que a gente se separe, mas a gente continua unidas pela dor, né? A dor, ela nos atravessa de várias formas, né? E quando alguém diz, você podia até ter um nariz mais branco, mais fino, né? Você fica até bonita com esse cabelo cacheado, e isso é sempre uma agressão. É sempre uma agressão, né? Eu não sou um pedaço de carne pendurado num gancho, num açougue. Eu não quero ser essa mulher, eu não quero ser essa pessoa. E tipo assim, nem tô aqui para te agradar, né? Tipo assim, nem tô aqui para atender as suas expectativas. Exatamente. Só lamento, né? Exatamente, né? Por que você está num lugar, né? Por que as pessoas brancas estão pelas competências e nós precisamos estar, que acho que é o ponto de contato para o próximo tema que eu vou trazer aqui, é isso, né? Por que as pessoas brancas, na maioria das vezes, elas estão no lugar apenas pela competência e nós precisamos estar para cumprir estatísticas? O próximo tema que a gente vai começar a discutir é estatísticas, somos mais que números, né? Voltando para o começo, de certa forma, mas para que a gente avance nessa conversa, né? A partir de que ponto você começa a se sentir parte daquele lugar porque você tem uma competência, ou você faz parte daquele lugar, ou você está naquele lugar porque você tem que fazer parte de uma estatística de diversidade, equidade e inclusão. Como é que vocês se sentem com relação a isso? Hoje eu vim futucar, viu, gente? Hoje eu não estou fácil. Para jogar sal na ferida. É como cura, né? Jogando sal. Alguém quer começar aí? Repete a pergunta, por favor.
Em que momento vocês, qual é o momento, em algum momento vocês se sentiram muito mais parte do lugar de trabalho, né, pelas competências, como é isso, né, de se sentir lugar pela competência e não se sentir apenas porque você precisa fazer parte da diversidade, como vocês acham que isso acontece? Porque eu acho que é uma dúvida para algumas pessoas, né, eu fui contratada para fazer parte das estatísticas de diversidade, ou eu fui contratada porque eu realmente sou alguém que tenho muito a oferecer, né, enquanto profissional, enquanto pessoa, porque eu acredito que eu tenha muito para oferecer, acredito que todos, né, eu não trabalho diretamente com a Rayane e com o Guilherme, mas eu convivo com a Jéssica e trabalho, eventualmente, com o Jeová, e eu sei da competência, né, eu sei que eles têm muito para oferecer, né, não pela diversidade, não pela equidade, mas porque eles são pessoas que têm para oferecer. E há uma questão aí, né, acho que é por isso que nós queremos estar nos lugares. Eu pedi até para você repetir a pergunta, não foi por dispersão, porque esses assuntos realmente não gatilhos e eu estava pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. É complicado, eu acho que é uma linha tênue, sabe, Fê? Eu nunca me senti num lugar de que estou sendo chamado para uma empresa X ou Y por uma obrigatoriedade de fazer parte de uma diversidade dentro da cultura da empresa. Nunca me senti assim. Mas eu não sei se é um sentimento que vem se aflorando bastante nas pessoas, principalmente as pessoas mais novas, né? Até porque essas políticas, elas têm sido aplicadas mais há pouco tempo, né? Sim, de fato, adentrando as instituições, as empresas, tem pouco tempo que elas vêm acontecendo bastante, né? Como aconteceu recentemente com a Bayer e com a Magalu, né? Fizeram um projeto de trainee exclusivamente para pessoas negras. Eu não tenho esse sentimento, sabe, de que fui contratado para alguma empresa por conta de política, né, de diversidade. Se alguém puder colaborar com isso. Eu tenho mais experiências de exclusão do que de inclusão. Por isso que eu trouxe, Não, sim. Não pela cor da minha pele, porque vamos dizer assim, falando vulgarmente, né, na régua da colorismo brasileiro, eu tô nesse limbo aí que eu não sou branco, totalmente branco, também não sou negro. Embora eu tenha toda a descendência, minha tataravó foi quilombola, minha avó era negra, casado com índio, então, mas assim, a gente teve toda essa miscigenação, mas eu já tive experiências de exclusão pela minha forma física, né, por ser uma pessoa gorda. Eu já passei por diversas entrevistas, principalmente presenciais, onde quando eu passava pela porta, o entrevistador me olhava de cima a baixo, e a entrevista, a partir daí, já era totalmente diferente. E era só, assim, não durava, sei lá, 10 minutos e amanhã a gente te liga. Então, eu acredito que a maioria das pessoas deve ter mais experiências de inclusão do que inclusão até agora. Eu entro nessa mesma coisa aí do Guilherme também, essa mesma experiência. Já tive inúmeras, talvez com uma pressão gigante por ser mulher, né? Porque dá a sensação de que a mulher é desleixada. Não dá a sensação, as pessoas entendem que por ser gordo, né, a gente é desleixado, não se preocupa. Então, já tive bilhões de experiências de tipo, você não está arrumado o suficiente, ou tipo, porque você não tipo, primeiro não ser contratada, né? Já começa daí, não ser contratada por isso. E segundo, se for contratada, ser exigido por indiretas e tal, que se vista de outra forma, faça um regime. E quando eu assumi meus cachos, tipo, arrumo o cabelo para ir para o evento X ou Y. É isso. De exclusão, acho que é mais isso.
É o que a Rai comentou, e o Guilherme também, Jeová, acho que se complementa um pouco, porque eu também nunca me senti, né, como o Jeová falou, eu também nunca me senti assim, incluída, ou excluída. Por quê? Porque acho que isso vem um pouco lá no processo seletivo, né, que nem a Rayane e o Guilherme falaram. As pessoas já olham para a gente e já não escolhem a gente. Já olham para a gente, olham para a nossa forma física, ou para nosso tom de pele, e já não acha a gente qualificado para aquele cargo. Então, assim, para mim o racismo ele já vem ali no processo de seleção. Então, quando a pessoa negra ela entra, o que não chega a ser raro, né? Mas quando ela entra, aí sim ela pode assim falar, né, se ela se sentiu incluída ou excluída. Eu nunca me senti assim, mas eu já me senti numa empresa, tá? Num lugar que eu estagiei na época, e eu olhava para o lado e falava: ok, cadê as pessoas negras, cadê as pessoas pretas dessa empresa? Não tem, só tem eu. Então, assim, eu já senti falta, sabe? Se tem também a 1, 2, é a tia da limpeza. Então, assim, eu senti falta disso, senti falta de ter essas pessoas no ambiente de trabalho. Até para a gente conversar, a gente querendo ou não, pessoas negras, a gente tem uma certa afinidade, né, com outra pessoa negra. As pessoas tentam todo o tempo fazer com que a gente dispute entre a gente. Nós não somos rivais, nós somos amigos. Então, assim, eu não me senti excluída e nem incluída. Eu já me senti diferente, né, no ambiente de trabalho, onde que a maioria das pessoas são pessoas brancas, e eu olho e falo: ok, eu aqui tá o resto das outras pessoas. É esse incômodo que a gente sente que a gente não deveria sentir, né? E é saber dessa triste estatística de que essas ocupações que exigem menos capacitação profissional sejam as mais ocupadas por pessoas negras, né? Então, quando a gente entende que precisa ter uma política de diversidade para corrigir erros do passado, e as pessoas não conseguirem compreender, por exemplo, porque tem que existir cotas pelo mesmo motivo, né? Total. Pelo mesmo motivo, aí as pessoas acham que é vitimismo, né? Que nós negros estamos buscando, assim, esse lugar de coitados, né? De coitadas, e não tem nada a ver com isso, tem a ver com reparação histórica, né? E aí eu vou trazer agora o próximo tema, que é apagamento racial e invisibilidade recorrente na mídia. Como a gente continua correndo atrás disso, e as pessoas continuam achando que é vitimismo, né? Isso de você não conseguir encontrar lugares, e quando você encontra, ser uma chuva de críticas. Não dá para deixar de falar aqui da Disney e da Pequena Sereia Negra, por exemplo, né? Eu passei a minha infância inteira com bonecas brancas, Barbies, né? Que são bonecas extremamente magras, extremamente brancas, né? Eu tinha até uma Barbie negra, mas ela tinha um cabelo liso. E como isso, como essa falta, né, como essa ausência de pessoas negras na mídia fazem com que a gente se sinta não representado, né? E o que aconteceu com a marca de calçados, por exemplo, né, essa sensação de apagamento da história, né, como se a história estivesse acontecendo só de uns anos para cá, né? Como é que vocês veem isso, né? Eu sei que a gente acabou falando no começo sobre o tema, mas eu percebo que há um desejo velado de apagamento da nossa história, como se não fosse necessário falar, né? E aí surgem essas políticas todas e a gente fica no meio do caminho. Eu acho isso também. Eu, inclusive, na minha cabeça, estava muito isso quando a gente falava da marca de sapato, né? Porque é muito estranho que isso seja feito de uma forma, como é que se diz? Programada já apenas para criar um buzz ali em cima, né? Porque, velho, das duas, uma, ou beleza, tá suficiente para a gente representar a negritude, a gente cria estampa e isso é suficiente. E aí a gente vai colocar
modelos que são plásticas para mídia, ou é ou simplesmente um fato do próprio pagamento mesmo, de, velho, vamos tirar essas pessoas, né, do... preciso escrever ali. Parece que resistência é medo. Foi o que o Pri botou aqui. Peraí. É medo de que as pessoas tenham seu espaço, Isso me lembra um pouco política, assim, ultimamente a gente viu um pouco disso também, que é como se algumas pessoas tivessem muito receio de que as outras ganhassem voz, para que elas não tenham força, né, não comecem a ter seu espaço. Sim, e toda vez que a gente ganha algum espaço, esse espaço é questionado, né? Quando ele não é refutado. Então, sendo que é um espaço devido, né? Um espaço que existe, as pessoas sim, só não têm representatividade. Então, simplesmente, como o Fê falou, ela falou do caso da Pequena Sereia, né? E eu lembrei que Beyoncé, por exemplo, quando ela foi escalada para fazer a voz no Rei Leão, as pessoas disseram que Beyoncé não tinha voz de leão. O leão não tem voz. É simplesmente o fato de que você não quer que Beyoncé... Essa leão não tem voz. Leão não tem voz. Realmente. Simplesmente você não quer que Beyoncé seja a voz do leão. Não quer que ela ocupe esse espaço. As pessoas preferem lidar com o fato da existência de uma sereia do que... É horrível. Entender isso com muito mais gravidade, né? Sim. Não, a sereia existe, cara, a sereia existe, mas negra não. E quando a gente questiona, é mimimi. Sim, e meu Deus, tem quanto tempo que a sereia foi... Ela passou quanto tempo sendo uma mulher branca, ruiva, e, cara, ela não pode, uma vez na vida, ser uma mulher negra e, sabe, e representar e trazer... Cara, a minha filha, ela não é retinta, mas a minha sobrinha é retinta, bastante retinta, né? Até porque meu irmão é mais escuro do que eu. E, cara, a felicidade da minha sobrinha quando ela viu a Pequena Sereia, bicho, é indescritível, é sem palavras, cara. Então, até quando você ocupa aquele espaço que você já deveria ter, que não deveria, a gente não deveria precisar de cotas para algumas coisas, para todos, na verdade, mas até quando você consegue ocupar aquele espaço, você é refutado, você é descredibilizado, é complicado, né? É interessante, Javá, você ter falado isso, porque eu me lembrei agora de uma entrevista da Viola Davis, em que ela fala, né, que ela é comparada com uma das maiores atrizes de Hollywood, né, a Meryl Streep, e ela fala assim, né, que, cara, todo mundo fala que eu sou, né, a Mary preta. Ela, eu não sou, cara, não ganho nem a metade do que ela ganha. Eu vi isso. Eu não ganho nem a metade do que ela ganha. Eu não ganho o que a Mary ganha. Assim como ninguém vai chegar na Mary e falar assim, nossa, você é a Viola branca. A Viola branca, né? Quem fala isso? Ninguém vai falar, cara. Então, assim, é uma necessidade realmente de apagamento, em que, assim, cada dia que passa, né? Sábado eu conversava com um amigo sobre a tecnologia, né? O avanço tecnológico, porque a gente estava, assim, numa teoria de que o único jeito de salvar o planeta Terra é com a extinção humana. Inclusive, eu apoio essa causa, né? A extinção dos seres humanos para salvar o planeta, porque nós somos como um vírus, a gente destrói tudo que a gente toca, cara, né? É uma coisa, assim, impressionante o como a gente consegue fazer coisas maléficas. A crueldade humana é algo... Não tem limite para as crueldades que nós humanos podemos fazer. E aí, o que a gente faz? A gente vai, pega a tecnologia para poder... A gente pensa assim, poxa, a tecnologia, né, vai fazer uma coisa, vamos entrar aí na Matrix... E aí o algoritmo vai fazer a mesma coisa com a gente.
no final de 2020, eu comecei a falar sobre livros. Eu tenho um canal literário no Instagram, chama-se Primeira Impressão, e que hoje é um canal de política, educação e história. De vez em quando eu falo lá sobre livros, mas a verdade é que, modéstia à parte, eu falo muito bem de livros, porque eu leio pra caramba, e eu leio muito, e eu leio de tudo. Eu leio clássico, eu leio contemporâneo, eu leio sobre comunidade indígena, eu leio sobre fungos, eu leio sobre tudo, cara, eu leio pra caramba. E eu não consigo avançar. Eu não consigo avançar, gente, porque o algoritmo não deixa. Eu vi uma moça falando, ela tem um canal também de literatura, e você vai olhar o canal dela, ela tem grandes impressões, né? O nome da página dela, inclusive, é Impressões de Maria. E eu descobri muito tempo depois, e aí ela falou uma coisa, e eu tive essa sacada lá em 2020, que ela fala assim, o algoritmo não deixa a gente brilhar, cara. E se você for no Instagram e procurar sobre perfis literários, eu desafio qualquer pessoa. Pode colocar lá literatura, e só vão aparecer perfis de pessoas brancas. O algoritmo, ele é tão incrível que se você colocar família no Pinterest, só vai aparecer famílias de pessoas brancas. Como se pessoas negras não tivessem família. É isso? O que é que realmente é mais aceito? O que é que realmente é bonito de se ver? O que é que realmente a gente está falando aqui hoje que deveria ser falado todos os dias? Né? Eu entender que eu preciso respeitar a diversidade e as pessoas como elas são, onde elas estiverem, no momento em que elas estiverem, sendo que a gente não está roubando espaço de ninguém, pelo contrário, né? A gente só quer um pedacinho. Uhum. E a gente não consegue. Tá Já conquistando roubaram um o nosso, pedaço ínfimo, né? Roubaram o nosso, né? A gente quer Você reaver. tem que fazer 200 vezes mais, né, Fê? Então, para o seu perfil literário ali, para ele conseguir ter um destaque na sociedade, você tem que fazer 200 vezes. Aí você se torna a Fernanda de Moraes, que é referência, e é só aquela pessoa que está ali. Então tem 3, 4, 5 pessoas. E é isso, né? E você vê, inclusive, já que a gente está falando de mídia, né? Você vê, inclusive, que quando, sei lá, um profissional, uma família negra representada, ela é sempre representada como uma família negra. Você é uma advogada negra. Todo mundo é advogado, mas você é advogada negra. É surreal, Médico negro. é surreal isso. E você tem que ficar satisfeito, porque antes você não fazia papel de advogado. Então, você já está reclamando de barriga cheia, né? Isso é uma coisa que surge principalmente da gente, né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa trabalhar também internamente. Recentemente eu estava conversando com um colega e ele olhou para mim, cara, que massa! Eu não sei se vocês sabem, mas na minha vida pregressa eu trabalhava com contabilidade. E aí o colega falou assim, cara, que massa! O presidente do Conselho de Contabilidade é negro, usa dread. E eu bem assim, né? Com essa cara, vocês estão vendo de... Que massa, né? E ele é negro. E o nosso colega é negro. E o meu colega era negro. Ele é negro. E a gente tem que parar de se surpreender quando a gente vê, né? É uma coisa, por isso que eu estou falando, é uma coisa que a gente tem que começar a trabalhar dentro da gente, para que socialmente isso comece a ser aceito como natural. Dessa naturalidade que a gente tem que buscar, né? Porque eu acho que quanto mais natural for, mais diverso fica. Mas essa experiência do teu colega não é só dele, não, porque eu conheço pessoas que são negras, retintas, ou negras, não retintas, mas tipo negras, obviamente negras, com famílias negras, todo mundo é negro, mas ela diz que tipo, não existe racismo no Brasil. Não, isso não existe. Não, isso nada a ver. Isso aí já passou. Não, esse negócio aí que vocês falam não tem nada a ver. Cotas? Não, por quê, minha gente? Dívida, que é isso? E, tipo, é uma coisa que parece que a pessoa vive numa bolha
O que está acontecendo? Se você tem déficit cognitivo, ou ela vive numa bolha, ou alguma coisa assim, porque isso não faz sentido, minha gente. Você, na realidade que a gente vive hoje, nas discussões que já se tem hoje, que é possível ter hoje, no acesso que a gente tem à informação, no acesso que. E você ainda tem esse tipo de pensamento, sabe? E sendo negro. Tipo, cara. A maior representação, Rai, do que você está falando é o atual. Ele ainda é, gente, eu me perdi. Atual presidente da Fundação Palmares, ainda é aquela pessoa? Eu acredito que ainda está no cargo. Tá, né? Então, ele é a maior representação da falta de consciência, né? Mas a gente... indicação dele, no meu ponto de vista, já é uma indicação bem aquela coisa de colocar ali para alfinetar, sabe? Porque desde o primeiro dia que ele entrou, o objetivo dele é só fazer de serviço. Exatamente. Mas isso não é de agora, né? Se você ver, ele tem a mesma função que o Capitão do Mato tinha lá atrás, na escravidão, né? Então, que é o negro que vigia o negro para matar o negro, então... Uma ótima referência, Gui. Uma ótima referência. Eu queria dizer que já está, assim, no limite, e acho que se a gente pudesse falar mais, a gente poderia, porque é um assunto que dói muito, que machuca bastante, mas existe um tempo, né, para todas as coisas, e até para sonhar. E eu quero trazer aqui uma fala do Ailton Krenak, que é um autor indígena, não sei se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar, ele é da comunidade Yanomami, e ele fala muito da importância dos sonhos, né? E a comunidade Yanomami, ela acredita que é preciso saber sonhar. E que nós, que vivemos aqui, né, nessa sociedade liderada pela branquitude, de certa forma, a gente não sabe sonhar, a gente não sabe se apegar às coisas que a gente deveria, porque a gente não tem esse contato com a Terra enquanto organismo, enquanto uma única coisa. E eu queria encerrar o Brain Talks de hoje fazendo esse pedido para vocês, de buscar aprender a sonhar, para ver se esse mundo melhora um pouco, né? Para ver se a gente atende, né? Para ver se a gente consegue pegar um pouco nas costas do céu, o que é importante para a gente enquanto comunidade, que a gente se abrace mais enquanto pessoas negras e que a gente se mantenha unidos num propósito de expandir a diversidade para além das quatro paredes da nossa casa, para além da extensão da nossa família, para além dos corredores das empresas em que trabalhamos, e que a gente construa um futuro melhor, antirracista, anti-homofóbico, antimachista, para as próximas gerações que estão vindo aí, que com certeza não vão se conformar. E é isso, muito obrigada pela participação de todos vocês. E se alguém tiver mais alguma coisa para falar, fique à vontade agora, que é a hora do nosso tchau. Não, só quero agradecer. Só agradecer. Só agradecer também, porque foi maravilhoso. Enfim, às vezes até falta palavras para a gente. Eu costumo, quando eu estou colocando os dedos na cabeça, eu costumo construir muito bem, mas na hora que eu vou falar, até porque, enfim, é um tema que mexe com a gente, né? Emociona bastante, mas agradecer por ter participado junto com vocês. Muito obrigado. Eu quero também agradecer, né? Eu acredito, tá? Peço uma parte 2 dessa conversa, porque teve muita coisa, assim, que precisa ser abordado. E também quero dar um recado, né, para as pessoas que estão nos assistindo, pessoas que querem ser antirracistas, né, e não sabem como, né? Eu quero te convidar a sair um pouco da sua bolha, a entender um pouco, a escutar nós, pessoas negras, entender nossas necessidades, o que nós estamos protestando, estudar. É muito importante estudar, sabe? Porque às vezes as pessoas perguntam muito e querem aprender. Eu vejo umas pessoas até querendo aprender, outras são até um pouco oportunistas, mas eu te convido a sair da sua bolha, estudar, entender e dar oportunidade para a gente, para as pessoas pretas falarem das suas vivências, para as pessoas pretas falarem um pouco disso, mas não só em novembro, tá? O ano, ele tem 12 meses, então, assim, é um assunto que, claro, a gente visa mais em novembro, que é o mês da consciência negra, mas não só em novembro, porque nós não
racismo só em novembro. Nós sofremos racismo diariamente, o ano todo. Então, assim, contratem pessoas pretas, coloquem essas pessoas pretas em cargos altos, em cargos estratégicos. Então, esse é um pedido das pessoas que querem da sua bolha. Muito bem, então, seguindo aí o conselho da Jéssica, vamos lá todos, em cultura, mudar a cultura organizacional, mudar as nossas cabeças nesse projeto antirracista. Eu queria agradecer também o convite, foi massa. E assim, assim como a Jéssica, né, pedir empatia, né? Porque às vezes a gente não consegue se colocar, às vezes a gente não consegue entender o que o outro sente ou passa, ou que, enfim, a gente não consegue ter a dimensão de como é aquela vivência, mas a gente pode ter empatia, né? A gente pode ter compreensão e assim, entender que a vivência dos outros, ela não será igual à sua. Então, não pode basear o que o outro está sentindo, a maneira como ele reage, as coisas que ele fala no que você vive, né? Porque cada pessoa tem uma vivência diferente, necessidades e situações, enfim, principalmente quando a gente está falando de racismo, quando a gente está falando de machismo, né? Porque a Fernanda falou lá de ser 200 vezes melhor, já falou dela de ser 200 vezes melhor, tem que ser 400, porque ela é mulher também, entendeu? Então, assim, e gordofobia, porque um dia também a gente vai falar desse tema aqui, porque isso existe, e é muito também. E é isso, é empatia. Eu acho que a palavra a gente precisa trabalhar. Um dia desse eu escutei falando que a palavra é resiliência. Hoje em dia eu acho que é empatia. Acho que a palavra da vez deveria ser empatia. Obrigada, gente. Sempre, né? Empatia sempre. Eu quero agradecer o convite, primeiro, ter participado dessa conversa, foi muito legal, muito importante, necessário. E eu queria deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente, assim como a Jéssica falou, né, a questão de você estudar. Então, assim, não querendo falar aqui num tom professoral, mas que o conhecimento, ele realmente te liberta, né? Então, assim, eu posso dar aqui meu testemunho de que um dos primeiros livros que eu li, uma das primeiras autoras que eu li a respeito desse tema foi a Djamila, e um livro que me tocou bastante dela foi o livro dela de Lugar de Fala, porque tem um capítulo lá que ela fala de um caso especificamente de uma mulher negra, mãe solo e empregada doméstica, e assim, aquele capítulo ali parecia que ela estava contando a história da minha avó, porque a minha avó, ela foi assim, foi minha mãe, né, ela me criou boa parte da minha vida, e aquele capítulo que ela escreveu, ela parecia que ela estava narrando a história de vida da minha avó, então aquilo ali mudou, a partir daquele momento que eu li aquele livro, ele mudou a minha vida, mudou a minha história, e realmente o conhecimento, ele te liberta das algemas, ele te liberta das amarras, porque nós somos, ainda somos, né, agarrados por uma elite, que até o Gessé Souza fala, também outro autor bem legal, que a gente pode procurar para ler, que ele fala sobre a elite do atraso. Então, sempre que o negro, sempre que alguma minoria ganha algum espaço na sociedade, gera toda essa revolta da, entre aspas, elite branca, né? Porque, assim, eles sentem que eles estão perdendo espaço. Então, é importante a gente, né, deixar essa mensagem assim, de que buscar conhecimento, buscar ler, buscar ver a história, e porque aí sim você vai compreender de que não é mimimi, de que tudo ali são fatos, e são dores que são vividas todos os dias, né? Não só em novembro que o assunto está em alta, mas são dores que você, como pessoa negra, né, ou como pessoa gorda, pessoa LGBT, que ia mais, você vai sofrer da hora que você acorda e vai da fila da padaria até a hora que você está voltando para casa, que você desce do ônibus numa rua escura, e que se você for mulher, você vai descer do ônibus tremendo de medo e rezando para chegar em casa inteira, né? Então o conhecimento, ele vem para nos libertar mesmo. Verdade. E eu queria também só agradecer, e assim, eu acho que às vezes a gente também não tem muita paciência para estar ensinando, né, coisas que são óbvias, que foi o que a gente conversou um pouco naquele break. Então, como é, gente, o nome?
Brain Talks. Estava confundindo com Brainstorm. A gente fica um pouco sem paciência de ensinar coisas que são óbvias, mas quem não tem local de fala só aprende ouvindo mesmo. E procurando se informar, óbvio, né? Mas é bom ouvir também. Então é isso, gente. Obrigada pela participação. Fica aqui o lembrete de que diversidade e empatia deve ser discutido durante todo o ano, em todos os momentos, não só no mês da consciência negra, e que vamos vencer mais essa etapa, né? Até a próxima, gente. Muito obrigada.